Olá, oitavo ano. Tô com muita saudade de vocês, né? Vamos pedir a Deus para que essa pandemia acabe logo, né? Vamos pedir para que seja resolvido logo uma vacina, alguma coisa, para que a gente possa retornar à nossa rotina da sala de aula, né? E a gente vai dar início aqui ao nosso segundo bimestre, já que as aulas não podem parar. Então prestem muita atenção a tudo que é postado no grupo de vocês, as atividades, cumpram os prazos que para facilitar todo o andamento do segundo bimestre, tá? E para a gente iniciar o nosso segundo bimestre, a gente vai dar início ao capítulo 7 do livro 2, tá? E o capítulo 7 vai tratar sobre o Congresso de Viena, tá? O Congresso de Viena que vai acontecer lá na Áustria, após a derrota de Napoleão. A gente viu na aula passada que Napoleão causou na França, né? Ele que era aí um general do exército, que tomou o poder na França e de repente de república tornou a França um império. E saiu ainda ocupando, conquistando várias outras regiões que acabaram ficando bastante chateadas com a França, certo? E aí com a derrota definitiva de Napoleão lá em Waterloo, a gente vai observar que as potências europeias vão se reunir porque elas estavam morrendo de medo de que as suas populações também se revoltassem. Porque imagina, eles observaram o exemplo da França, que guilhotinaram o rei, transformaram o país em uma república. Então os reis do antigo regime, da monarquia absolutista, estavam morrendo de medo das suas populações também aderirem a revoluções e acabarem diminuindo ou acabando total com o poder real. Então eles vão se reunir no congresso lá em Viena para poder determinar aí qual seria o rumo da Europa nesse período pós-revolução. Vê só qual era o principal objetivo desse congresso, aqui na página 176 do livro de vocês. O objetivo primordial do Congresso de Viena era delimitar as fronteiras dos estados europeus que haviam sido afetados pelo Império Napoleônico. Embora todos os estados que haviam lutado contra o Império Napoleônico tivessem sido convidados a enviar representantes para o Congresso, destacaram-se como protagonistas do evento as potências europeias da época, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra. E aí eles vão decidir. A gente viu que a França, ela conquistou várias regiões, então elas vão decidir a quem vai pertencer aquelas regiões ocupadas. Isso vai causar um grande desconforto entre as populações que moravam nessa região, que já estavam chateados com a França, que dominou a região, e agora outras potências europeias vão se sentir donas dessa região. E aí no Congresso de Viena a gente vai ver que vai sair dois princípios, tá? O princípio da legitimidade e a política de equilíbrio europeu. Além também de sair desse Congresso de Viena a Santa Aliança. Então essas foram as principais propostas concedidas durante o Congresso de Viena, né? E a gente vai saber o que se trata cada um, tá? O princípio de legitimidade significava dizer que era para ser reafirmado em toda a Europa que o que deveria reinar era o antigo regime, ou seja, a monarquia absolutista. E aí eles vão ficar um pouco chateados também com a França, por quê? Primeiro, vai ser sim restaurada a monarquia na França, mas porém vai ser uma monarquia constitucional. Olha só o que o livro de vocês traz aí nesse para além. Embora a monarquia teria voltado a vigorar na França com Luís XVIII, submeteu-se a uma constituição, ou seja, a dinastia Bourbon voltou a reinar na França, porém não era um poder absoluto, né? A gente vai observar absolutismo monárquico, é o poder absoluto do rei. Só que aí quando Luís XVIII decidiu continuar com a monarquia constitucional, os outros países europeus ficaram um pouco chateado com ele, porque não era autonomia total do rei. Então, a qualquer momento, o rei também poderia ser trocado, ser derrubado. Então, eles queriam restabelecer o absolutismo monárquico em todos os países europeus, inclusive na França. Olha só como continua. Ainda que em modos bastante moderados, a monarquia constitucional significava, de alguma forma, concessões do regime monárquico, rompendo com o modelo rígido de absolutismo da França do antigo regime. Então, para eles, apavorava essa situação, porque a qualquer momento o rei poderia ser trocado. Ele não tinha poderes absolutos. Então, o princípio de legitimidade é basicamente isso.
reafirmar o absolutismo monárquico e restaurar a monarquia em todos os lugares que haviam sido contaminados, vamos dizer assim, com esse período revolucionário francês. E aí o que vem ser o outro princípio, né, que foi acordado no Congresso de Viena pelas principais potências europeias. O equilíbrio europeu era o interesse mútuo de manter o antigo regime. Vai ser similar ao período de legitimidade, porém, eles vão redelimitar o território europeu daquelas regiões que foram invadidas pela França. Vai fazer com que haja uma soberania europeia sobre todas as outras regiões. Isso vai fazer com que alguns povos se sintam incomodados, porque eles nem pensaram nas populações, nas culturas, nos líderes, nos príncipes que haviam nessas regiões que haviam sido atacadas por Napoleão, e eles vão invadir, vão tomar de conta das regiões, né? Isso vai fazer surgir a Confederação Germânica, que essa Confederação Germânica, coloca aí na cabecinha de vocês, que vai ser muito importante quando a gente for estudar lá a unificação alemã, quando a Alemanha vai se tornar a Alemanha, que antes dela ser alemã, a Alemanha ela era Prússia, né? Eram vários reinos que se juntavam ali. Então, a Confederação Germânica vai surgir para poder defender esses pequenos reinos que haviam sido tomados por essa soberania europeia. Ou como o livro de vocês vai tratar sobre esse equilíbrio europeu. Áreas que haviam sido desmembradas por Napoleão Bonaparte, como o antigo Sacro Império Romano Germânico, que a gente estudou lá nas reformas religiosas, foram repartidas entre os principais vencedores e ficaram sobre suas respectivas tutelas. Essa divisão, entretanto, segundo historiadores, levou em consideração somente o equilíbrio das potências europeias da época, ignorando os aspectos dos povos que viviam nos territórios divididos. Embora tivesse maior interesse em expandir seus territórios, a Inglaterra ela vai sair do Congresso de Viena. A gente vai ver, né? Então, como foi dito, a soberania europeia era o que estava em jogo, né? Então, as principais potências que foram derrotadas, como a Rússia, entre outros, que foram conquistados pela França, vão se sentir no direito de ocupar essas terras e dizer que o território é meu, me pertence. E isso vai incomodar esses povos que já viviam nessas regiões e que agora vai ficar sob tutela de outro reino, de outro país, tá? E a gente viu que a Inglaterra vai deixar o Congresso. Ela não vai deixar porque ela ficou comovida, porque os povos estavam invadindo regiões que não pertenciam a elas. Pelo contrário, quando ela conseguiu anexar regiões de interesse a ela se sai do plano do Congresso de Viena. E aí vai ser de forma estratégica, porque ela já havia conquistado áreas de seu interesse e ela estava interessada em manter a sua hegemonia como potência marítima comercial. Então ela já tinha ali conquistado áreas que eram próximas ao litoral, que facilitava a sua navegação e a escoação, ou seja, a venda dos seus produtos que eram produzidos nas fábricas da Inglaterra. Tá? Então, de forma bastante estratégica, a Inglaterra vai sair do Congresso de Viena, mas ela já está ali com os olhos no futuro, visando o desenvolvimento comercial, visando aí o domínio dessas regiões costeiras que facilitavam o escoamento da produção inglesa. E aí vem a Santa Aliança, né? A Santa Aliança vai ser um exército internacional formado pelas potências europeias. Então eles ficaram com tanto medo da ação de Napoleão, né, que decidiram formar esse exército internacional para que algum outro abobado, né, algum outro doidinho tivesse a intenção de dominar terras, eles já estariam preparados para conter o avanço dessa pessoa, certo? E aí a gente vai perceber que o objetivo principal era ter esse controle de possíveis revoluções e de que pudesse garantir ali que o antigo regime, que o absolutismo monárquico, não fosse abalado. Então, vai ser uma das principais funções da Santa Aliança, que vai ser esse exército, o exército que vai ser formado por as principais potências europeias, na intenção de preservar o antigo regime. E aí, mais uma vez, a Inglaterra não participa desse projeto do exército, tá?
E depois que é quase finalizado o Congresso de Viena, vai ser concedida uma multa à França, tá? A França vai ter que pagar uma multa aos países invadidos devido a toda a destruição que ela causou, tá? E aí, o Congresso de Viena vai trazer essas principais discussões acerca da Europa, tá? O livro de vocês traz bem compactozinho as principais ações do Congresso de Viena, que era o princípio da legitimidade, afirmar o antigo regime, afirmar as monarquias absolutistas. Vai aí ter o equilíbrio europeu, ou seja, as potências europeias vão se sentir no direito de conquistar, de tomar as áreas que foram dominadas por Napoleão, sem nem se importar com os povos que ali viviam. E vai surgir a Santa Aliança, que é esse exército internacional formado pelas principais potências para ajudar a manutenção do antigo regime, beleza? E aí a gente vai ver que vai haver alguns desdobramentos devido a esse Congresso de Viena. A antiga aliança ela vai agir, né? Ela vai invadir aí alguns lugares que havia essa pretensão de acabar com o antigo regime. E a gente vai ver que esses avanços europeus, que essas conquistas, que a ideia de Napoleão invadir outras regiões, vai levar com que a América se sinta também no direito de conseguir a sua liberdade. Então vai começar os principais movimentos de independência das colônias americanas que pertenciam aí à Espanha e a Portugal. E a gente vai ver que Portugal, que era a metrópole aqui do Brasil, né? O Brasil era colônia portuguesa, só vai haver esse processo de independência, só vai ser acelerado devido à presença da corte portuguesa lá no Brasil. Como a gente viu, Napoleão ia invadir Portugal, só que aí Dom João, de uma forma bem estratégica e bem sábia, decidiu juntar toda a sua corte, mais de 15 mil pessoas, e vamos embora para o Brasil, porque lá ele não vai seguir a gente, porque a gente tem a Inglaterra aqui nos defendendo. E esse processo de chegada dos portugueses aqui no Brasil, da corte portuguesa, vai levar ao que a gente chama de abertura dos portos. Então era uma espécie de, o Brasil, que era colônia, não é mais colônia, agora é reino junto com Portugal. Então aí vai facilitar que os movimentos de independência levem à independência do Brasil, Portugal e das outras colônias espanholas da Espanha. E aí, para dar uma força nessa galera aqui da América que estava tentando se independer, né, ter seu processo de independência, os Estados Unidos vai dar uma força para eles. Tá? Ele vai intervir a favor da América, ou seja, não vai permitir que Portugal e Espanha reajam para poder continuar a colônia, e ele vai lançar um slogan que vai ficar muito conhecido, que é América para os americanos. Esse slogan vai fazer parte da doutrina Monroe, tá? Que era a ideia de que a gente não precisa de estrangeiros do nosso território, nós somos capazes de nós próprios organizar a nossa política, a nossa economia. Então era necessário a gente se unir, nós americanos se unir, e expulsar os estrangeiros, expulsar portugueses e espanhóis e quem fosse, tá? Mas aí a gente pensa, nossa, como os Estados Unidos foi legal em defender a América da expulsão dos estrangeiros, né? Mas ele vai ter aí um interesse. E o interesse dele é de manter uma hegemonia sobre o continente americano. E se a gente observar hoje, a maior potência da América é os Estados Unidos. Boa parte dos países são submissos aos Estados Unidos. Então a doutrina Monroe, que tinha o princípio aí de América para os americanos, vai fazer com que a América seja para os Estados Unidos. Vai estar à disposição para o que ele desejar, porque muitos países têm medo de afrontar os Estados Unidos com medo de represálias, né? Então a doutrina Monroe vai fazer com que estimule esse processo de independência dessas colônias dos países europeus e vai fazer com que eles sejam, de certa forma, submissos ao poder, à potência que se tornou os Estados Unidos. Olha só como o livro de vocês finaliza esse capítulo. Aos poucos, a Santa Aliança deixou de existir, pois em seus próprios países começaram a eclodir movimentos liberais, o que exigiu gastos militares que, somados a despesas para as intervenções externas, estavam minando a economia dos respectivos países. Ou seja, aquela ideia de fazer um exército internacional faliu, não deu certo, porque os próprios países estavam enfrentando movimentos liberais. Então eles pensavam, ou a gente dispõe militares
para o exterior, para combater aí essas revoltas, essas revoluções de independência lá da América, ou a gente cuida do nosso país. E aí eles decidiram cuidar do próprio país para tentar evitar esses avanços revolucionários. Então o Congresso de Viena serviu para dar aí um certo rumo para a Europa, para poder permitir que mais tempo as dinastias monárquicas figurassem no poder, porém as ideias iluministas, as ideias da independência dos Estados Unidos, a ideia da própria Revolução Francesa não se calaram, né? Estavam lá nos ouvidos das pessoas e eles percebiam que era necessário cada vez mais se libertar da pressão do absolutismo monárquico. Então, turma, não esquece, depois de finalizar aqui o vídeo, colocar o nome de vocês aqui no comentário pra gente saber quem tá acompanhando aí as nossas videoaulas, tá? Um abraço, turma, um beijão e até mais.